Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo. É um prazer estar aqui novamente nesse canal, trabalhando em prol dessas verdades espirituais, verdades da vida imortal. Hoje trabalharemos a questão da pedagogia espírita, formando o ser imortal. E propomos com a nossa fala de hoje, uma visão de educação que ultrapassa a instrução intelectual e alcança a essência do indivíduo como espírito em evolução. Nessa perspectiva, o educando não é apenas alguém que acumula conhecimentos, mas sim um ser imortal, portador de uma trajetória espiritual construída ao longo de múltiplas existências e experiências, né? Então, assim, a pedagogia espírita, ela se fundamenta na ideia de que educar é auxiliar no desenvolvimento integral, intelectual, moral e espiritual do ser humano. O conhecimento intelectual, ele é importante, mas ganha sentido quando está alinhado a uma formação ética, está alinhado ao cultivo de virtudes, à consciência da nossa responsabilidade diante da vida, valores como solidariedade, humildade, respeito, caridade, todos eles deixam de ser conteúdos abstratos e eles passam a ser vivências práticas no processo educativo. E nós aproveitamos nesse momento, antes de nós começarmos a nossa fala, para convidar a todos a se inscreverem no nosso canal, aqueles que estão chegando agora, né? Esse canal apresenta conteúdos edificantes, né? E nós estamos compartilhando todas as semanas nas quintas-feiras. Então, assim, desejamos uma ótima palestra, uma ótima fala, uma ótima reflexão para todos nós. Então, assim, a pedagogia espírita, formando o ser imortal, nós nos baseamos numa parábola de Jesus para nós começarmos a nossa reflexão. Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns slides que onde a gente, onde estão, né, todas essas reflexões que a gente foi fazendo ao longo do tempo, né? Então, só um minutinho aqui que eu vou colocar. Aqui. Tá bem? Então, aqui vamos colocar sob forma de apresentação. Essa parábola que Jesus falou, né, quando esteve aqui entre nós, ele disse assim: não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca-se no candelabro, a fim de que ela ilumine todos os que estão em casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Então, lá em Lucas capítulo 8, ele fala assim: ninguém acende uma lâmpada para depois cobri-la com um recipiente ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro para que aqueles que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que não deva ser descoberto, e nada de oculto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Então, essas palavras de Lucas, né, nos chamam bastante atenção quando ele repete as palavras de Jesus dizendo assim: pois nada há de secreto que não deva ser descoberto, e nada de oculto
que não deva ser conhecido e manifesto publicamente? Que será, né? O que mensagem está implícita ou que mensagens estão implícitas nestas palavras de Jesus? O que será que Jesus quis nos ensinar? Porque a gente sabe, né, que Jesus aproveitava vários momentos da passada dele pelas cidades, pelas comunidades. Ele aproveitava várias ocasiões para deixar um ensinamento. E como nós ainda não compreendíamos muitas coisas direito, ele precisava falar num sentido figurado, né? Então, ele usava símbolos, ele usava uma linguagem mais simbólica para expressar algum tipo de advertência ou algum tipo de ensinamento, para que a gente pudesse refletir sobre aquilo que estava sendo vivenciado, né? E colocado por meio de palavras por ele. Então, o que a gente sabe, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o quê? Que o Espiritismo ele veio lançar luz sobre uma grande quantidade de pontos obscuros, mas com muita prudência também. A mesma prudência que Jesus teve na época dele, o Espiritismo também usa de prudência. Por quê? Porque nós só iremos entender, né, as revelações, elas serão realmente compreendidas na medida em que nós tenhamos, né, compreensão do conteúdo daquilo que está sendo dito, né? E cada um de nós, cada pessoa, tem a sua maturidade emocional, né, suficiente ou não para essa compreensão. E se tudo não é revelado ostensivamente, é porque cada coisa deve vir ao seu tempo oportuno. Porque eu imagino assim que é como nós estarmos falando sobre um assunto complexo com uma criança. A gente, às vezes, usa uma linguagem figurada para que elas compreendam o mínimo possível e necessário naquela fase em que estão vivendo. Aí depois, com o tempo, com a maturidade, eles vão descobrindo, né, vão se aprofundando naquele conhecimento. A mesma coisa acontece conosco e aconteceu lá na época de Jesus. Não tínhamos ainda a compreensão necessária para entender com profundidade as palavras de Jesus. E a mesma coisa está acontecendo ainda no nosso dia a dia. O Espiritismo, né, através dos benfeitores espirituais, estão revelando toda a verdade, né, aos poucos, de acordo com a nossa compreensão. Muitos de nós estamos com uma compreensão mais adiantada, outros de forma mediana, outros um pouco mais atrasada. Há aqueles que nem acreditam, né, em Jesus, em Deus, enfim, para a gente ter uma ideia do quanto é dispare essa situação, né? Cada um de nós estamos num ponto da nossa caminhada e dessa forma, né, num ponto também de compreensão. Então, nós temos, assim, uma proposta, né, da psicanálise que vem nos esclarecer muitas coisas que Jesus, como Jesus agiu na época dele e como os espíritos amigos também têm agido agora, atualmente, né? Então, eu trouxe aqui o famoso iceberg, né? Lá da psicanálise, que é um modelo topológico da mente, né? Que foi feito, eu não lembro por quem. Mas, né, os nossos conhecimentos, o nosso consciente,
Ele é formado pelos nossos pensamentos e as nossas percepções do mundo atual. O pré-consciente são memórias e conhecimento armazenados. E o inconsciente é tudo aquilo que fica lá meio que guardadinho, né? Sem muito acesso, que são os nossos medos, os nossos impulsos sexuais inaceitáveis, as nossas motivações egoístas, os nossos desejos irracionais, os nossos impulsos destrutivos, traumas da infância, tendências à perversidade, malignidade, crueldade, desumanidade, barbaridade. E aqui não coloquei que também estão as nossas competências, as nossas habilidades, as nossas alegrias, as nossas vocações, enfim, tudo que é positivo também. E é comparado com um candelabro, porque o candelabro ele tem que estar, né, acima, onde todos enxerguem e todos possam perceber a sua luz. A mesma coisa o nosso inconsciente. Ele precisa vir para a consciência, para que nós tenhamos consciência dessas nossas dificuldades, mas também das nossas habilidades e potencialidades. Né? Então, por isso que eu estou fazendo essa proposta, né, de comparar o modelo topológico da mente, da psicanálise, né, com o candelabro. Tá? Então, a Joana de Ângeles nos fala sobre os conteúdos que nós temos no nosso inconsciente, né? Ela diz que os conteúdos do nosso inconsciente são atos e programas da existência humana, desde os fenômenos automatistas mais primitivos, que lhe dariam início, até as inúmeras manifestações de natureza consciente. Também estão no nosso inconsciente todas as nossas experiências, desde as suas primeiras expressões, atravessando períodos de desenvolvimento e evolução, até o momento da lucidez do pensamento lógico. A Joana também fala que lá no nosso inconsciente estão as forças que trabalham ora a favor e ora contra nós mesmos, e que necessitam decifrar todos os enigmas de modo a conseguir sua realização interior, quanto também exterior. No inconsciente também estão os nossos mitos, as fantasias, as lendas, superstições de todos os povos do passado e do presente. E no seu mais profundo âmago nascem ou dormem as personalidades paralelas, que se incorporam à existência individual, gerando conflitos e transtornos, né? Então, a gente, enquanto nós não trouxermos esse conteúdo todo para o nosso consciente e ressignificamos aquilo que precisa ser ressignificado, eles estão lá, estão trabalhando, né? São como forças, como ela diz, que trabalham ora contra e ora a favor de nós. Porque eles estão lá e eles estão atraindo situações, pessoas, coisas, ambientes, enfim, do mundo, atraindo para nós, porque nós precisamos trazer aquilo que nos incomoda, né, para o nosso consciente e ressignificar. Poderíamos dar um exemplo sobre isso, né? Um medo que nós tenhamos, um medo de, quem sabe, né, de subir em altura. Nós temos aquele medo, não conseguimos entender por quê, né? Temos aquele medo e não sabemos a causa, e aquilo nos incomoda, e cada vez que a gente precisa subir num edifício, por exemplo, bate aquele terror, aquele medo, aquela vontade de sair correndo,
né? Então, é uma coisa, algo inconsciente que nós vivenciamos, que aconteceu conosco e que nós precisamos encarar de frente e trabalhar aquele medo para não sofrer mais. Esse é um exemplo de tantos outros, né, que poderiam ser comentados aqui, como a mágoa, né, um trauma, tanto dessa vida quanto de outras existências que a gente vem trazendo. Enquanto essas dificuldades não vierem para a nossa consciência e nós trabalharmos ela, nós vamos estar sempre atraindo situações no sentido de que a vida traz as situações e as pessoas para que nós tenhamos a coragem de trabalhar essas questões dentro de nós. E aí, falando de consciente e inconsciente, também nós temos o ego, que é uma pequena parte da nossa psique, que esse sim, ele é autoconsciente. O ego é o eu, aquele que se conhece na condição de ser, de área própria, de energias que são totalmente diversas a outras pessoas, né? Então, o ego, assim, ó, ele só pensa em si, ele não compreende a imensidade do inconsciente, que é o eu total, né? Então, esse é um conjunto da nossa psique, tá? Então, a consciência, né, para a gente esclarecer bem, ela não se cria a si mesma, não. Ela emana das profundezas desconhecidas por nós. E ela desperta gradualmente na infância e durante toda a vida. E a cada manhã, das profundezas do sono, vai surgindo de uma condição inconsciente. Então, Jung, né, isso é a Joana de Ângeles que fala, e ela cita muito Jung. O Jung fala que a consciência ela se cria a partir do inconsciente. São conteúdos do inconsciente que, em contato com situações externas, criam o nosso consciente, né? Então, a gente vai trabalhando. E ela fala nas profundezas do sono aqui, porque o sono é um meio, né, de trazer essas questões nossas do inconsciente para o nosso consciente. Por isso que muitas vezes a gente só lembra do nosso sonho, dos nossos sonhos, por meio de símbolos, né? E é os símbolos que eles vêm através de símbolos, de uma simbologia, porque muitas vezes se vierem assim, cruamente, vamos dizer, talvez a nossa maturidade emocional não esteja no ponto ainda de suportar aquela verdade. E é por isso que tem coisas que a gente lembra de nós mesmos, assim, a gente cria consciência e dói muito. E a gente quase que não suporta, né? E muitas vezes a gente joga para o inconsciente de novo. Eu vou esquecer isso porque isso está me doendo muito. Por quê? Porque eu não estou, naquele momento, com a maturidade emocional suficiente para encarar aquele conteúdo. E a Joana de Ângeles também fala que a consciência, né, da consciência, ela fala assim, que o nascimento da consciência se opera mediante a conjunção dos contrários, como decorrência de uma variada gama de conteúdos psíquicos que formam as impressões arquetípicas ao fazerem contato com o ego, dando surgimento à sua substância psíquica e tornando todo esse trabalho um processo de individuação. Ou seja, quando nós temos a consciência daquilo que realmente nós somos na nossa intimidade, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas potencialidades, habilidades, enfim, nós já estamos num processo
de individuação, né? E o ego ajuda muito nesse processo de vinda para a consciência, porque ele atua mais ou menos como um porteiro, né? Tipo assim, ele abre a porta, esse aqui pode passar, e abre a porta. Esse aqui não pode, fecha a porta, né? Então, nós fizemos isso devido ao quê? Que eu estava falando agora há pouco, devido à nossa ainda imaturidade emocional para determinados conteúdos que ainda estão lá no nosso inconsciente. E ela diz mais: sem essa dualidade de opostos que leva à reflexão no processo de individuação, não há aumento real de consciência, que somente se opera entrando em contato com os opostos e os absorvendo. Então, né, nós, nesse processo de individuação, que nós renascemos nesse corpo para dar andamento nesse processo, né? Então, esse processo de individuação necessita que a gente aumente cada vez mais a nossa consciência daquilo que nós somos na nossa intimidade. E essa aquisição da consciência eu comparo com o alqueire lá no candelabro. Lembra as palavras de Jesus, né? Então, o que eu faço para adquirir essa consciência? E a mesma coisa colocar o alqueire lá no candelabro, né? Para iluminar tudo, né? Então, eu preciso administrar os conflitos, né? O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos nós sofremos. Existem conflitos psicológicos que muitas vezes não conseguimos resolver nem numa existência, mas nós devemos ir tentando nos amadurecer espiritualmente falando, psicologicamente, né? E tentando administrar os conflitos da nossa natureza íntima. Uma outra sugestão que ela nos coloca, né, a Joana de Ângeles, é nós evitarmos de eleger homens e mulheres modelos para seguir. Porque esses homens e essas mulheres, elas também são vulneráveis a imposições, obrigações impostas pela sociedade, e às vezes eles também se comprometem. Então, não adianta eu querer seguir o exemplo do fulano e do ciclano. Não, eu tenho a minha individualidade e preciso entrar nesse processo de individuação, né? Uma outra sugestão: conceder a si mesmo uma maior dose de confiança nos nossos valores, honrar com esforço, né, para melhorar sempre sem desânimo. Se nós errarmos, repetir a ação de novo e se acertar, seguir adiante, né? Encarar o erro não como uma frustração, mas sim como um aprendizado, como aquilo que faz parte do processo de melhoria interior. Uma outra sugestão também dela é buscar não enfrentar problemas usando expedientes falsos. Aqueles que nos comprometem, né? Que mais cedo, mais tarde, vão nos surpreender, né? Muitas vezes com dependências infelizes, né? Conflitos interpessoais, né? Então, não vale a pena. Também reagir à depressão, trabalhando sem autopiedade nem acomodação. Aquilo que a gente precisa mudar, vamos nos esforçar com boa vontade, com paciência e vamos em frente. Uma outra sugestão é ter em mente que os nossos atos, né, não são os piores problemas, né? Os nossos problemas também não são os piores. Eles pesam o volume que a gente empresta a eles. Muitas vezes a gente vai dormir com um problemão, né?
e fica pensando e não consegue dormir, coisa e tal. Quando adormece no outro dia, pensa no problema, mas não era tão ruim assim quanto eu pensava. Por quê? Porque a gente esfria a cabeça, a gente pensa em outras soluções, né? Então, não deixar a nossa mente aumentar aquilo que talvez já seja grande, mas a gente acaba aumentando muito. Também uma outra sugestão é liberar-se da queixa pessimista e vazia, meditar mais nas fórmulas para preservar e produzir, né? Então, ao invés de me queixar, vou agradecer, porque nós estávamos falando agora há pouco da dor, né? A dor. Geralmente aquilo que me dói, aquilo que magoa, são coisas que eu ainda preciso trazer do meu inconsciente para ser trabalhado. Então, a dor, nesse caso, vai me auxiliar a ver aquilo que não está bem em mim. Então, encarar isso com serenidade e tentar solucionar, tentar trabalhar essa dor. Então, e até agradecer por ela, porque ela está me mostrando algo que eu preciso melhorar. Outra sugestão é nunca ceder espaço à hora vazia. Que às vezes a gente fica assim, né, sem nada para fazer, aí muitas vezes essas horas se preenchem de tédio, de mal-estar, de perturbação, e a gente sabe que existe uma falange de espíritos rodando por aí no planeta, né? Muitas vezes esperando uma brechinha para vir perturbar, para vir fazer brincadeiras que são de mau gosto, né? Para vir atrapalhar muitas vezes as coisas que a gente está fazendo. Então, não ceder espaço à hora vazia, porque toda hora ela é necessária para o nosso aperfeiçoamento. E todo o trabalho é bem-vindo nesse sentido. E eu falo em trabalho aqui, não só o trabalho assim estressante, mas o trabalho, aquilo que a gente produz. Tu está produzindo alguma coisa boa, tu está fazendo uma comida, está fazendo um tricô, está fazendo um crochê, está lendo um bom livro, está olhando um filme edificante. Isso também é trabalho e também estamos produzindo coisas boas para o nosso bem-estar. Uma outra sugestão é que todas as coisas que nós formos fazer, que a gente faça bem, que a gente faça com dedicação. Não fazer só por fazer, ou fazer só para mostrar para os outros que eu estou fazendo, não. Né? Fazer bem feito. E também, uma outra sugestão, é lembrar-se que nós somos humanos e que o processo de conscientização ele é lento e que nós vamos adquirir segurança e lucidez através dessa ação contínua, esforço contínuo, atividade contínua, sem desistir, né? E além de todas essas sugestões, né, a Joana também nos fala assim que nós precisamos criar coragem e interpretar as mensagens do nosso inconsciente. Porque o objetivo dessa interpretação não é, muitas vezes, resolver imediatamente os distúrbios de natureza neurótica, mas sim de nós utilizarmos de forma conveniente as forças portadoras de energia, de crescimento, de elevação, de conhecimento, de libertação. Então, esse é o grande desafio da existência humana, né? Que é a capacidade de explorar esse mundo desconhecido, né? E dele retirar os nossos potenciais, que possam nos servir de autorrealização. Um grande sábio da antiguidade já disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o desafio da nossa existência, para que a gente se autorrealize, né? Os nossos movimentos no mundo, infelizmente, né? Eles são ainda movimentos muito frágeis, poderíamos dizer assim. Nós estamos ainda em estado sonambúlico, né?
Raramente a gente se detém na reflexão. Aconteceu algo no mundo, vamos refletir. Vamos pesar todas as partes. Vamos usar o conhecimento que temos, né? Próprio da doutrina espírita ou outro conhecimento. Eu falo da doutrina espírita, que é o meu, mas usar o conhecimento que a gente tem para refletir sobre essas coisas que estão acontecendo, né? E não sermos ingênuos em sermos levados na conversa, que qualquer um chega e diz alguma coisa, uma inverdade, de forma assertiva, e a gente acaba indo naquela fala, acreditando naquela fala, né? Me parece assim que na nossa vida a gente está com um piloto automático ligado, né? Parece que tudo vai se sucedendo de maneira automática e a gente vai sendo vítima desses acontecimentos sem refletir sobre eles, né? Nós somos muito vítimas também dos mecanismos fisiológicos nossos, né? Da questão da beleza, da questão da moda. Hoje eu preciso colocar uns lábios bonitos, eu preciso fazer uma correção na minha estética, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e eu acabo sendo escravo de uma indústria, né, que faz com que o meu psiquismo pense que isso realmente é muito importante, né? E aí a gente vive nessa realidade que é uma matrix, né? Longe da realidade realmente que nós deveríamos estar vivendo e dispersos, né? Acumulando conflitos muitas vezes também, deixando-nos arrastar por instintos, né? A gente vive uma ilusão de maneira atemporal, mecânica e também destituída de sentido ou de razão, né? Então, esses nossos movimentos no mundo, esse automatismo gigante, nós precisamos trabalhar também. E precisamos sair dessa bolha onde estão nos colocando a todo momento e refletir mais sobre os acontecimentos, tanto do mundo lá fora, quanto do mundo aqui dentro. Então, esses estados, né, muitas vezes íntimos e confusos, desajustados, pode ser o desajuste dos nossos sentimentos, né? Então, eles surgem, desaparecem das mais variadas formas e nós não conseguimos muitas vezes compreender, né? Eles manifestam ou surgem inesperadamente como se fosse uma personalidade intrusa e alheia à nossa vontade. E a gente não compreende nada disso, né? E muitas vezes, né, a maioria das vezes, tudo isso, todos esses sentimentos de desajuste nosso, confusos, são daquilo que está oculto e que necessita vir à luz lá das profundezas do inconsciente, tá? Então, gente, cada dia que passa, nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos, né, para armazenar experiências criativas, iluminativas, experiências que vão ampliar o nosso campo de desenvolvimento, levando-nos na direção da nossa fatalidade cósmica, que é a liberdade total, é a plenitude. Nós temos um horizonte à nossa frente, e lá na frente está Jesus. Ele está nos dando a diretriz a todo momento. Por meio de quem? Por meio desses amigos incansáveis da espiritualidade, que estão a todo momento nos mandando notícias por meio de psicografia, de psicofonia, né? Tentando auxiliar
nesse sentido de nós ampliarmos esse nosso campo de desenvolvimento. Então, basta que a gente comece a prestar mais atenção naquilo que está dentro e naquilo que está fora, como a gente estava falando anteriormente. Então, a recuperação da nossa harmonia interior, ele passa por entender, por compreender aquilo que se passa no nosso íntimo. Ou seja, o autoconhecimento. Lembra das palavras de Jesus? Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz, né? Então, nós precisamos também de muita meditação, de prece, de trabalho útil. Quem não pode, um minutinho do dia, fazer uma meditação, uma oração, né? Se entregar ao trabalho útil, como a gente estava falando agora há pouco, né? Porque, olha só, quando Jesus disse lá, diante da luz que se faz, diante da luz que se faz, as sombras interiores batem em retirada, iluminadas pelo clarão que vem das profundezas da alma. Meditação, prece e trabalho útil. Então, Jesus deu a diretriz para essa nossa recuperação da nossa harmonia interior. E ele diz assim: aquele que quiser seguir-me, carregue a sua cruz. Isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé irá suscitar-lhe. Pois aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto aqueles que aqui tiverem perdido tudo, até a vida, pelo triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio. Então, pessoal, é muito linda essas palavras de Jesus e tem tudo a ver, né, com a questão da necessidade do nosso autoconhecimento, da nossa dedicação ao trabalho útil, à meditação, à oração. Então, que eu desejo a todos nós que nós possamos, né, empreender os nossos esforços necessários para conquistarmos essa liberdade e essa plenitude que Jesus nos prometeu, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigada pela atenção de vocês, agradecemos a espiritualidade amiga que esteve presente durante a nossa fala. Que assim seja.